Ou seja, a palavra de Deus, ela exige de nós uma maior dedicação. Por isso que, quando nós pegamos um texto como esse, nós percebemos que um verso tão pequeno, um único verso dentro de um salmo inteiro, ele pode agregar muitas informações. Só que para isso nós precisamos nos aprofundar no texto. E nós estamos vivendo um momento em que o brasileiro está cada vez mais deixando de ler, lendo pequenas coisas, pequenos textos, alguma frase ou outra, mas não realmente fazendo uma leitura maior de qualquer outro tipo de livro, e incluindo a igreja, muitos estão deixando de ler a palavra de Deus, justamente porque nós estamos numa era em que a linguagem deve ser a mais simples possível, os textos devem ser o mais curto possível. Essa semana eu vi uma garota americana reclamando de um livro que não tinha figuras, que só tinham letras. Ela achou um absurdo, como é que um livro só tem letras? Eu achei um absurdo o que ela disse. Porque nós estamos infelizmente, desacostumando de estar meditando na palavra de Deus e buscando conhecer dela as profundidades que ela tem. E não é diferente com esse texto bíblico. Eu quero começar essa primeira pregação dentro desse texto, apontando para os irmãos alguns pontos importantes. O primeiro deles é em relação ao livro onde está escrito este texto que nós lemos. É um livro de Salmos. E quando nós falamos em livros de Salmos, nós falamos de um tipo de literatura judaica que tem a ver com poemas, com cânticos e orações. Logo, os textos de Salmos vai usar muitas figuras de linguagem. E aí nós encontramos já um primeiro obstáculo. O que de acho é essa tal de figura de linguagem? E aí muitos dos irmãos vão tentar recorrer à internet, ao Google, e vão encontrar lá coisas que nós aprendemos na escola. Você lembra da escola, meu irmão? Figuras de linguagem. E uma das figuras de linguagem que vai acontecer nos Salmos é a antítese, que é quando uma coisa é contrária à outra. Você vai encontrar também uma outra que é a hipérbole, que é o exagero naquilo que estamos falando. Mas nós vamos encontrar uma figura de linguagem que está aqui nesse verso, que é a metáfora, que é quando alguém ou outra coisa é comparado com uma outra. Então é uma comparação entre duas coisas. Esse texto aqui está comparando o justo, que é o crente, com algumas coisas que têm a ver com a geografia de Israel. E aí nós encontramos mais um segundo obstáculo, que é estudar a geografia. Quantos gostam de geografia aqui, meus irmãos? Fala a verdade, meu irmão. Tem que estudar o lugar. E aí, não tenho tempo, não dá, é corrido, não tem jeito. Para meditar na palavra de Deus, vai ter que sentar, pegar um atlas bíblico ou um mapa histórico da região e ir lá dizer para o texto ou para o mapa, aonde está isso, do que ele está falando. E aí, nós encontramos mais uma outra situação. Eu só estou apresentando obstáculos neste momento. Porque nós já falamos de língua portuguesa, que é a metáfora, figura de linguagem. Agora eu preciso conhecer a região de Israel. Mas agora também o texto está falando de palmeira e cedro. Eu preciso entender também de biologia. Eu preciso conhecer sobre o que é uma palmeira, o que é um cedro. E além disso, diz que é cedro do Líbano. Onde é o Líbano? Por que do Líbano? Por que não de Israel? Por que não cedro de Jerusalém, mas sim do Líbano? E é outra coisa. Aqui está dizendo que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. O que está sendo dito antes e depois desse texto? Eu preciso fazer uma análise. Se alguém já chegou aqui, já chegou cansado, porque a maioria já desistiu da leitura do texto lá no começo. Só que é por isso que o Salmo 1 diz o quê? Que é bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite.
Ou seja, nós precisamos constantemente estar diante da palavra de Deus e buscando as profundezas que ela tem. E isso gasta tempo, e isso precisa de dedicação da nossa parte. Nós pensamos muitas vezes, deixa isso para o pastor, deixa isso para o evangelista, deixa isso para o mestre da igreja. Mas a palavra de Deus, ela não isenta o crente de meditar na palavra. Quem quer ser feliz, quem quer ser bem-aventurado, quem quer profundidade com Deus, quem quer saber como se lidar com as situações da vida, precisa se dedicar a esta palavra. Não tem jeito. E hoje nós vamos falar só da palmeira. Porque o texto está dizendo que o crente, tu é crente? Amém? Quantos crentes tem aqui? Levante a mão aí. Eita, aleluia. O crente, ele floresce como uma palmeira. Essa metáfora, essa comparação, nos faz levar a um estudo breve sobre palmeira. E aqui não é o Palmeiras, tá, Rafa? Não estamos falando do Palmeiras, do time. Mas de uma árvore muito conhecida na parte sul de Israel, e que o nome real mesmo é tamareira, aonde vem a tâmara. É uma fruta um pouco desconhecida no Brasil, mas muito comum no Oriente Médio. E nós estamos falando de uma região sul, que parece o sul do Brasil, mais frio, aonde você tem mais chuva, mas na verdade essa região mais sul de Israel, caindo ali para a parte do Egito, é uma parte mais seca. Tanto que há na Judéia algumas partes que são deserto. Não sei se os irmãos se lembram, mas muitas vezes Jesus se retirava para lugares desertos. E era justamente naquela região da Judéia, aonde ele estava ali. A gente pensa em deserto aonde só tem areia, não é isso, meus irmãos? Mas deserto não exatamente quer dizer que é um lugar que só tem areia, mas é um lugar onde é mais difícil de se viver. Aonde a vegetação é menor, a água é mais escassa, você tem uma temperatura um pouco maior. Mas mesmo nesse lugar inóspito, ali há uma palmeira. E é interessante que esse é um primeiro ponto que o texto vai nos mostrar quando nós vamos lá buscar a geografia. Porque o salmista, ele está se voltando para aquilo que tem na região onde ele mora, para comparar o crente àquilo que existe, algo já real da natureza. E ele diz o seguinte, olha, o cristão, ele é como uma palmeira. E o primeiro ponto é que a palmeira, ela nasce, ela cresce e ela se fortalece no meio do deserto. Não é em lugar onde tudo está propício. Eu sei que os irmãos conhecem alguns rios do Brasil, mas um dos mais famosos é o rio Amazonas. E esse rio, ele corta desde o nordeste até o norte do Brasil. E muitas árvores estão ligadas a ele, porque a árvore precisa de água. Rio e árvore estão juntos, são amiguinhos, estão ali. Só que nós estamos numa região onde há muita escassez de água. E como é que a palmeira vai existir e subsistir naquele lugar? É porque a palmeira faz o seguinte, meu irmão. Antes de qualquer coisa, ela começa a buscar água nos lençóis freáticos. E você estudou geografia, você sabe do que eu estou falando. Que são águas que estão em regiões profundas da terra. Ela não pode esperar pela chuva, porque as chuvas no deserto são escassas. Ela não pode esperar por alguém ir lá e regar ela, porque ninguém vai fazer isso no deserto. A palmeira, para sobreviver, ela precisa buscar águas profundas. Eu não sei se você já está entendendo o que eu estou falando aqui, mas crente tem que buscar raízes profundas para sobreviver no meio do deserto. Crente só sobrevive no meio do deserto se tem raiz profunda e está se alimentando da água que está lá de baixo. Muita gente não vai ver as raízes, obviamente. Muita gente não vai entender o processo que a palmeira está fazendo. Só que ela está buscando aquilo que é vida. Água é vida. E crente sem água não tem vida. Crente sem o Espírito Santo não tem vida. Justo só floresce quando busca água, quando busca a presença do Espírito Santo, meu irmão. Eu não sei se você veio aqui para isso, mas eu vim para buscar a água, buscar vida do Senhor, porque sem a esperança e sem a vida do Espírito Santo, eu não tenho como sobreviver no meio do deserto. Não tem como.
Porque no deserto há muitas dificuldades. O sol escaldante, a poeira, as pessoas que passam pelo lugar seco, árido, a terra que muitas vezes não tem como produzir algo. É um lugar de escassez. É um lugar aonde você precisa se adaptar à situação que está se vivendo. O crente precisa entender isso. O crente tem que ser igual a palmeira. A palmeira não fica olhando, obviamente, né? A palmeira não fica olhando para a dificuldade do deserto. Nossa, mas que calor. Nossa, mas não tem água. Nossa, mas ninguém passa por aqui. Eu estou sozinha no meio desse lugar. A palmeira, ela não está interessada nas dificuldades. Ela está interessada em encontrar água, encontrar vida para ela permanecer. O crente não fica olhando para as dificuldades que estão ao redor dele, meu irmão. Se você está olhando, está muito sol, está muito frio, está desse jeito, está daquele outro jeito, e era para ser assim assado, você perdeu o foco. Mas nesta noite, em nome de Jesus, volte a buscar água. Para de ficar olhando ao redor, porque você não vai florescer se continuar dependendo das circunstâncias. Se você ficar dependendo, hoje está tudo bom, então hoje eu dou glória. Hoje não está bom, hoje eu estou murcho, ó, nem fala comigo. Que negócio é esse? O crente permanece do mesmo jeito. É no deserto ou sem deserto, com tempestade, sem tempestade, a gente continua do mesmo jeito. Você pode até estar sentindo um pouco de dificuldade, você pode até estar sentindo um pouco aí de angústia, de aflição, mas você sabe que não tem outro caminho senão buscar a presença de Deus. A segunda coisa é que a palmeira, ela demora para dar os primeiros frutos. Ela demora para dar os primeiros frutos, porque ela está trabalhando a sua estrutura. Ela está buscando as águas. Meus irmãos, a gente pensa assim que a raiz buscou 3 metros, 4 metros, alcançou a água, né? Não, são mais de 30 metros. Pode chegar a 60 metros de profundidade até alcançar água. O irmão já imaginou a luta que as raízes têm para chegar até este lugar? Isso aí se chama processo. Todo mundo quer dar fruto, mas antes do fruto tem o processo. Tem que passar pela preparação. Eu nunca vi um motorista de Fórmula 1, um piloto, que primeiro não se preparou para a corrida. Eu nunca vi um piloto que primeiro não foi lá e se preparou para depois pegar um avião. E tem crente aí querendo voar e voar e voar, e nem asa tem ainda. Vai cair! Vai cair. Ô pastor, está dizendo coisa, maldição para mim? Não, eu estou dizendo a realidade. Nós precisamos colocar os nossos pés no chão e entender que precisamos primeiro ser preparados pelo Senhor para depois gerar resultados. Deus não vai usar a gente sem antes primeiro nos preparar para isso. Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe dos nossos problemas, mas uma coisa, Deus não vai nos colocar na guerra sem primeiro nos equipar para esta guerra. Nós não podemos simplesmente ser aventureiros, meus irmãos. Nós não podemos ser aquelas pessoas emocionadas, dizendo que agora tudo vai mudar quando eu fazer 6-7, 6-7, 6-7. Não vai mudar. Não vai mudar quando eu fazer 6-7. Não vai farmar aura, não vai mudar nada. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que me fortalecer no Senhor. Eu tenho que saber do Senhor qual é o processo que Ele tem para a minha vida. E eu preciso passar por Ele, porque eu sou como um metal que está passando pelo fogo e precisa ser purificado para depois ser usado pelo Senhor. Então, a palmeira, ela vai demorar para dar fruto. Mas depois que ela se estabilizou, alcançou os lençóis freáticos, agora ela começa a crescer, aí vai chegar a hora de dar fruto. E o texto não diz, mas quando você vai estudar a região de Israel, as tâmaras, depois que elas dão o primeiro fruto, elas passam quase 1 século produzindo frutos todo ano. Tem gente querendo resultado rápido. E pode ser que você vai ser igual uma pipoca na panela. Já viu pipoca na panela, né? Coisa fácil de entender, não é? Não é? É assim, pum, acabou. Acabou, estourou, acabou. Acabou. Mas nós precisamos ser aqueles
que não tem pressa, mas que também não desanima, mas não tem pressa. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar, porque quando a gente ficar do jeitinho que Deus quer, a gente vai produzir muito fruto e por muito tempo. A gente vai produzir por muito tempo. Deus não está interessado naqueles que vão lá e faz um auê, aquele que vai lá e faz um movimento, e tudo isso muito rápido, muito explosivo, mas isso não tem efeito a longo prazo. Deus está interessado naqueles que perseveram, naqueles que mesmo às vezes se arrastando, mas continua. Aquele que mesmo com pouca força não para de dar um passo a cada vez mais. Aqueles que mesmo com todas as dificuldades continuam ainda na presença de Deus. Esta é a palmeira que o crente está sendo comparado. Aquele que produz e produz por muito tempo. E uma terceira coisa, o texto diz que o justo é como o florescer da palmeira, né? Os justos florescerão como a palmeira. E florescer, meu irmão, é algo interessante, porque aqui você precisa observar as flores. Toda árvore, ela produz as suas flores. Só que essas flores, por um determinado tempo, não existem. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos e eu mesmo vou responder, tá bom? Mas a minha pergunta para os irmãos é o seguinte: antes das flores aparecerem na árvore, aonde elas estão? Dentro da árvore. Elas estão lá dentro. Isso não quer dizer que elas não existam, mas elas ainda não apareceram. Ou seja, está acontecendo dentro da árvore um processo. Deus está aqui trabalhando dentro do crente, para que ele possa florescer. Irmãos, a Bíblia não nos mostra para a gente ficar focado na aparência, parecer ser. A Bíblia quer que a gente seja. A Bíblia quer fazer de nós alguém que é a essência de Deus, e não uma aparência. Nós não podemos ser sabor crente, nós temos que ser crente. E crente, quando for crente, tudo que está dentro vem para fora. E é aqui que você descobre quem é justo e quem não é diante da presença de Deus. Quem é crente e quem não é quando tudo que está dentro transforma-se e vem para fora. A palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que está cheio no coração vem pelas palavras, vem para fora. Jesus deixou muito claro isso, né? Você vai entender a intenção do coração pelas palavras, porque é o que vem de dentro que contamina o homem. Os fariseus preocupados com os discípulos que estavam lá comendo sem lavar as mãos, e Jesus está falando, não é isso que contamina o homem, é o que vem de dentro, é o que vem de dentro. Então nós só vamos conseguir ser de Deus, nós só vamos conseguir ser crente quando nós formos primeiro transformados por dentro, porque é de dentro que vem o florescer, é que vai aparecer, e o que tem que aparecer só vai se aparecer conforme a palavra de Deus, se primeiro formos transformados por dentro. Eu posso criar toda uma fantasia, eu posso criar toda uma estética cristã, mas eu só vou realmente viver o evangelho quando for transformado por Jesus. Aí eu vou florescer, aí eu vou aparecer, aí as pessoas vão ver Cristo em mim, depois que eu for transformado por dentro. Não adianta eu apenas fazer aquilo que parece ser de Deus. Eu preciso realmente ser transformado pelo Espírito Santo. É aqui dentro de mim. E isso aqui é um trabalhar que ninguém vai ver, mas que Deus vê, que Deus sabe aonde precisa tocar em cada lugar da nossa vida, em cada área da nossa vida. E eu termino com uma metáfora que eu uso algumas vezes, de que a nossa vida parece muito com uma casa. Às vezes nós deixamos Jesus entrar na sala. Na sala tudo bem, Jesus. Na sala eu ofereço um café para o senhor, a gente conversa um pouco e depois você vai embora. Visita, né? Não é assim que a gente faz com a visita? A gente recebe bem, dá um café e depois... Às vezes a gente tem um pouco mais de intimidade com Jesus, fala assim, ó Jesus,
Vamos na cozinha comigo, que aí eu vou fazer um bolo lá, e aí o senhor me ajuda também. É aqueles amigos que já estão um pouquinho mais íntimos, né? Aí Jesus ajuda você a fazer um bolo, lavar a louça. Mas de qualquer forma, depois do bolo, depois de tudo, vai embora. Mas há aqueles que convidam Jesus para ir até o quarto. E o quarto aí não é todo mundo que vai. Porque o quarto é o lugar onde tem maior intimidade. Que você vai fechar a porta e vai falar coisas que são suas profundas. E ali você vai falar com Jesus. E nesse nível aí, Jesus já está morando na casa. Jesus já não é mais um visitante. Ele faz parte da sua vida. Mas a maioria das casas que eu conheço, sempre tem um quartinho lá no fundo, ou um lugar da tranqueira. Sempre tem. E nesse lugar a gente não quer levar Jesus, não. Esse lugar aí deixa do jeito que está. Tem umas coisas minhas lá, Jesus, que são minhas. Não mexe, não. Tem umas recordações do passado. Não mexe, não. Tem alguns traumas de infância. Não mexe, não. Lá, Jesus, tem uns problemas que eu tive com algumas pessoas mal resolvidos até agora. Deixa lá. Lá, Deus, tem uns negócios assim de família que... mexe, não. E Jesus está dizendo, olha, eu quero a sala, eu quero a cozinha, eu quero o quarto, mas eu quero também arrumar aquela tranqueira. E sabe qual é essa tranqueira? É tudo que está dentro de nós que não é da vontade de Deus. Deus não quer só uma parte de nós. Deus nos quer por completo. Só que para isso vai precisar mexer nesses lugares aí. Vai precisar mexer nesses lugares. Só vai florescer. Só vai viver uma vida com Deus de abundância, de prosperidade, depois que Deus começar a mexer nessas partes aí. Tem que mexer, as partes dolorosas. Alguém me falou por esses dias de uma pessoa que está acumulando, assim, é um pai de uma das nossas irmãs, pediu até oração para nós. Ele está acumulando várias coisas dentro de casa, acumulando, não está jogando nada fora. Não sei se ele está pegando na rua e levando para dentro de casa, mas tudo que ele está usando, ele está guardando. Então é a caixa de leite, algum outro utensílio, saquinhos de coisas, sacola, televisão que quebrou, o martelo que quebrou o cabo, aí ele guarda tudo, o cabo e o martelo, guardando. E nós sabemos que isso é um vazio que ele tem e ele precisa preencher. E às vezes nós não estamos deixando esse vazio ser preenchido por Jesus. Nós estamos guardando um monte de coisas que não nos presta mais. Coisas que não são para nós mais, porque nós somos nova criatura no Senhor Jesus. Nós não vivemos mais aquela vida do passado. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor. E eu não sei se você já pintou a casa, né? Mas uma casa às vezes precisa de pintura, porque já tem muitas manchas, tem risco, tem uns buracos lá que precisa passar uma massa corrida. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos renovar. Já chega dessa pintura cinza que você está vivendo aí, esse céu negro é que não parece que nada vai acontecer. O que Jesus quer é primeiro transformar você por dentro, e depois tudo que está ao seu redor vai ser transformado. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Florescer como a palmeira. Precisa ser transformado por dentro, para que venha a sair.